Bora pra bodega. Bora pra bodega. Eu só queria fazer questão de escrita agora. Pode não? Pode. Mas normal. Bora pra bodega. A bodega. Aqui, ó, 037. A bodega. A nossa tarefa de edição foi ver toda isso na calculadora. Certinho. Será que ela vai ter o telefone na computadora? Vamos lá. Qual o número da Bodega, 037. 037? É. Vou achar logo. Mas o Sugar só tem 6. Hum, O Sugar dele só tem 6. tem não. Tu tá no mudo? Só que eu tô no pior. É porque o mudo tá desatualizado. Deixa eu atualizar aí o mudo, calma. Eu claro que eu modifiquei quando eu terminei o código. Da motora, de alta buzina. Pim, o laço. A moto. POS fan update 037 menos L 037. Então vamos nós. A gente vai aqui fazer a bodeguinha, tá certo? Para que é que serve a dona bodega? Dona bodega serve para a gente integrar o que a gente viu de vetores aqui. Então, tudo que a gente viu de vetores, a gente vai incorporar agora. Vocês vão ver que vai ser facinho. A primeira coisa que vocês têm que adivinhar é qual é o elemento estranho nessa figura. Sem um rascunho, quando eu baixei. Quando eu baixei a atividade no coisa, vai ser um rascunho. É, mas foi de propósito, para a gente fazer do zero. O erro está dizendo isso, né? Não. 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 Absoluta certeza. Bora lá. O que é o elemento extremo na figura? Uma das meninas disse que a única coisa que ela achava estranha era o rapaz olhando para a bunda do outro. Tudo bem. Eu queria saber como é que conseguiram roubar as roupas e deixar a mochila, a bolsa do esqueleto. Tá, vamos lá. Mas para que ele está comprando comida se ele não come? Bora lá. Ok, então como é o jogo da bodeguinha? A bodeguinha, ela é uma manipulação de vetores, só que a gente vai entender agora vetores de duas formas diferentes. E para isso eu vou desenhar. Tá. O primeiro vetor é o caixa. E no caixa, a gente tem um vetor de tamanho fixo, onde cada posição ela pode ter um usuário ou nulo. Quando o usuário vai embora, eu não arranco o caixa, por exemplo, esse usuário está aqui, ele terminou o atendimento. Aí o que é que a gente faz? Ele vai-se embora e leva a cadeira junto. Agora só tem 3 caixas, é assim? Não, não faz sentido, na verdade. Então, o usuário ir embora significa que eu vou colocar nulo na posição que ele estava, mas a quantidade de elementos do vetor continua igual. Começou com 4 elementos, continua com 4 elementos. A diferença é o valor dos elementos, onde a posição representa o caixa que a pessoa está. Nesse caso, esse vetor aqui, os caixas, eles são um vetor do tipo um array de pessoa ou nulo. Que a gente também poderia escrever com aquela outra notação de pessoa ou nulo array. Isso são os caixas. Eu posso ter uma pessoa, como eu posso não ter ninguém no caixa.
Em comparação, a fila de espera, ela é um modelo de sanfona. Então, a fila de espera começa vazia. Se por acaso chegar alguém, esse alguém vai para a fila e aí a fila agora tem um elemento. Se chegar mais alguém, agora eu tenho 2 pessoas na fila e a fila agora tem 2 elementos. Se chegar alguém, tem 3 pessoas na fila e a fila agora tem 3 elementos. Quando a pessoa saía daqui, eu continuava com o mesmo tamanho de vetor. Mas quando eu chamar no caixa 1 alguém da fila de espera, o que é que vai acontecer? Essa pessoa que estava aqui vai para o caixa 1, né, assim? O caixa 1 que era nulo vai receber a pessoa. E a fila de espera que tinha 3 elementos, agora vai ter 2. Então a minha fila ela cresce como uma sanfona. Ela cresce para trás, diminui para frente. Cresce para trás, diminui para frente. A gente chama isso de fila. Mas por que o caixa tem mais de um elemento? O caixa não vai ter só uma pessoa por vez? Tudo bem, mas aqui é a fila de caixas. É como se fosse aquela série de caixas que fica lá, entendeu? Os caixas representam as cabines. E aí a cabine pode ter uma pessoa ou vazia. Nesse caso aqui, a fila ela aumenta e diminui de tamanho. Nesse caso aqui, não. A fila tem sempre o mesmo tamanho. A lista tem sempre o mesmo tamanho e ela pode ter ou não alguém. Aqui não faz sentido ter um nulo, porque na hora que a pessoa sair, os outros andam e aí o tamanho diminui. Não faz sentido eu dizer, olha, aqui eu tenho uma pessoa, depois eu tenho um nulo, depois eu tenho outra pessoa. Isso não tem significado. Tá? Anda para frente, filho. Bora, anda, que a fila está andando. Ok? Então, se nesse caso caixas é uma fila de pessoa ou nulo, no caso aqui, a espera, a fila de espera, vai ser do tipo uma fila de pessoas, uma lista de pessoas. Ou a gente escreve assim, ou a gente escreve assim, array de pessoa. Tudo bem? Conceitualmente as coisas são diferentes. Por que a gente precisa entender a diferença? Na hora de manipular. Tirar uma pessoa da frente dessa fila é colocar um shift, é arrancar a pessoa e a fila diminui. Colocar uma pessoa no final dessa fila é fazer um push, a fila aumenta, a quantidade de pessoas aumenta. Só que colocar uma pessoa aqui nesse vetor não é fazer um push, porque se você fizer um push, você está colocando agora o 5º caixa. Não. Colocar alguém é fazer uma atribuição. Olha, esse caixa nessa posição 2 vai receber fulano. E tirar a pessoa daqui não é um pop, nem um remove. Você não vai pedir para a pessoa pegar a cadeira e ir embora. Vai, leva a cadeira. Não, você vai fazer uma atribuição de nulo. Tá? Então, são 2 vetores, mas você tem que entender com qual dos 2 você está trabalhando. E aí a gente vai fazer essas manipulações. A gente vai ter 3 manipulações básicas e 3 marmotosas. As básicas são adicionar a pessoa no final da fila, chamar a pessoa no caixa e finalizar o atendimento. É o fluxo normal. Sempre chega no final. Sempre que, quando se chama, tira do começo e vai para o caixa. E sempre que você finaliza alguém que está no caixa e a pessoa vai embora. Aí a gente tem as exceções, né? Furar a fila. Podia fazer um desenho da fila do R1. Exatamente. Para furar a fila, você tem o furão e o besta. O furão é o que vai entrar e o besta vai ser a pessoa que deixou ele entrar na frente. Exato. Então, o furão vai para frente do besta, tá certo? Para desistir, é quando a pessoa está esperando há tanto tempo que ela desistiu e foi comendo outro canto, entendeu? Esse é o desistente. Você tem que tirar esse daqui da fila. E eu não sei o que é o revoltar, eu esqueci. Eu não sei o que é o revoltar aqui. Quando você vai... Não sei o que é o revoltar. Não lembro não o que é. Deixa eu ver aqui a resolução. Fiz isso faz um ano, eu não lembro.
Daí C++, né? Essa daqui? Não, essa aqui tá em TypeScript. Deixa eu ver aqui o revoltado, o que que é. Curar. Guardar lugar. Desistir. Sei não. Sei não. Se não sabe, não faz. Vou tirar daí essa condição que eu não lembro o que é que faz. Bora fazer. Bora. A Diz. sua é isso mesmo? Só tem a função main e um let É, e 3 let? só try, para a gente vai fazer a classe. A gente vai fazer as classes do O que zero. é esse try? Isso daí é só para fazer a leitura de dados. Então, abstrai, ignora. Você não vai usar isso, não. Hã? A gente vai ter que escrever as classes do zero. As classes não estão escritas. Você precisa para conseguir ler isso no Windows, entendeu? É a limitação do Windows. Você vai rodar com TKO no Windows, você não consegue rodar se não tiver essa é a fuleiragem do TypeScript e o bug lá do Windows. Então a gente vai criar as classes do zero, por isso que eu não, mas foi proposital mesmo. De não criar classe justamente para a gente ter a prática também de não pegar logo tudo pronto. Então a gente só vai seguir esses modelos aqui. Oi, diz. No de C++ tem lá o rascunho. É porque ele tirou só pra mãe. Eu tirei para vocês de proposital. Aprendizado. Aquele coração que tem no Dino. Não tem mesmo. Bora, então. Vocês podem clonar lá no Replit ou no TKO, onde vocês quiserem. PO 037. Vamos baixar aqui. Down. PO 037 TS. Dá. Agora eu atualizei e dá. Então você pode começar logo comentando tudo isso daqui que você não vai utilizar agora, porque é só para quando a gente for rodar os testes. Você comenta logo tudo e deixa para depois, tá? Então o que é que a gente tem que fazer? Implementar o que o diagrama pede. Então a gente vai seguir o diagrama. Primeiro a gente vai criar um string de pessoa. Primeiro a gente vai criar a classe pessoa. Aqui, ó, pessoa tem um nome só. Então a gente vai criar aqui a pessoa com getSet ou toString. Então bora lá. Criar a pessoa. Pessoa tem um nome, que é um string. String. Cadê? Vamos lá. Tá, é privado, né? O nome da pessoa. Private nome. Aí eu vou ter o construtor. Constructor, que recebe o nome e atribui o nome. E eu vou ter o getSet como públicos. Public get nome, que retorna o nome, diz. No caso, a gente precisa botar get nome no construtor. Não. E o set nome, que muda o nome. E o toString, que retorna o nome. Tá feio, né, aqui. Tem que desligar a luz, tá com muito claro. Mas vocês podem abrir lá o Copilot para vocês. Só pedir lá no GitHub. Ajuda, principalmente para essas coisas simples, entendeu? Isso que você já sabe fazer. Às vezes você pode perguntar coisas para ele, tirar dúvida. Então, assim, ajuda um bocado.
consultar, porque assim, muita coisa ele vai dizer errado, você vai testar e não vai funcionar, então você vai ter, sempre ter que ficar com a pulguinha atrás da orelha se ele está sugerindo Estranho. algo que faça sentido, então é. Mas o bebê já meteu muito babado, né? Mas assim, ele acelera algumas coisas. Beleza? Tá aqui a pessoa não faz nada, é só a pessoa oca, né? Não tem lógica nenhuma, é só o get set tree string. Agora a gente vai para o mercantil. O quê? A bodega, bora para bodega. Class bodega. Minha bodega, ela tem os caixas, e os caixas são caixas é do tipo array de pessoa ou nulo. Eu prefiro escrever assim, usando a carinha do array, tá? Eu nunca escrevi assim, não. Assim, O que você quer dizer? é a mesma coisa de fazer isso aqui, ó. Caixas é pessoa ou nulo array. Porque quando você usa o ou, você acaba tendo que usar os parênteses, né? Não fica muito legível. Entendeu? Quando é só um elemento, você coloca só o tipo e os parênteses. Beleza? Mas quando é mais de um, aí você tem que usar os parênteses. É mais fácil definir como array. As duas coisas representam a mesma coisa. Aí é private também. E a espera, exato. A espera é um array de pessoa. Ou então, pessoa caixinhas, né? Tanto faz. Pessoa caixinhas. Ambos são privados? Ambos são privates. Quantos caixas ele vai começando? Agora vamos agora para a lógica. Quando a gente constrói a bodega, eu preciso saber a quantidade de caixas que ela vai começar. Porque eu já vou iniciar a bodega com aquela quantidade de caixas. Ela nem aumenta, nem diminui. Então, a gente vai fazer aqui do jeito manual. A fila de espera, ela começa vazia, mas os caixas não começam vazio. Se eu tenho 4 caixas, eu preciso inserir ou criar os 4 lugares. Do jeito que está aqui, eu não tenho 0 lugares. Então, como é que a gente pode fazer isso? Fazendo um laço e dando push de valor null. Null. O que é que o meu caixa tem? Ele não tem uma pessoa ou nulo. Então, como eu quero criar 4 buracos ou 4 espaços no vetor, eu vou fazer um push de várias vezes o valor nulo. Então, se eu tenho 5 caixas, eu vou fazer o push de null 5 vezes. Então, eu vou ter 5 posições, onde a primeira vai ser nula, a segunda vai ser nula, a terceira vai ser nula, a quarta vai ser nula e a quinta vai ser nulo. Mas agora eu tenho 5 lugares, 5 posições. Por quê? Porque quando eu quiser colocar uma pessoa, eu tenho que colocar a pessoa num lugar que existe. Então, esse lugar precisa existir. Se eu não criar e tentar fazer uma atribuição, ele vai dizer, epa! Traduz aí, esse laço aí. Ó, de 0 a quantidade de caixas, insira nulo no vetor. Certo. Por exemplo, no começo, a fila de espera começa vazia e os caixas têm que começar como? Nulo, nulo e nulo. Faz de conta que eu tenho 3 caixas. Eu tenho que inicializar os 3. Se eu não inserir, eu vou começar vazio. Mas eu não posso começar vazio, porque a quantidade de caixas nem vai aumentar, nem vai diminuir.
Então eu preciso inicializar. Eu inicializo socando nulo nos caixas. Oi. Quando é que eu digo o número de caixa? No construtor, na hora que você cria a bodega. Você está criando uma bodega com 5 caixas. Criando uma bodega com 10 caixas. Por isso que ali é uma variável. Por isso que aqui eu recebo no construtor. Então, na hora que você estiver rodando lá os testes, ele vai dizer, ó, cria uma bodega com 2 caixas. Cria uma bodega com 3 caixas. O teste ele já vai dizer isso. Quantos caixas ele quer que tenha a tua bodega. Então, na hora que você criou uma bodega com 3 caixas e mandou mostrar, é para aparecer que eu tenho 3 caixas e não tenho ninguém dentro. Aí chega a Carla e a Maria, e aí eu mando mostrar, é para estar quem agora? Carla e Maria na fila de espera. Tá? E aí se eu chamar na posição 0, a atendente apertou 2 vezes, né? Da primeira vez que ela chama para o 0, a Carla vai. Na segunda vez que ela chamar para o 0, a Maria vai tentar e não vai poder porque já tem uma pessoa lá no caixa. No fundo, a gente tem que fazer algumas validações para quando eu faço as invocações, seja de chamar ou seja de finalizar. Por exemplo, quando você chama alguém no caixa, o que é que você tem que se atentar? O caixa tá cheio. Se o caixa já está cheio, mas outra coisa que você tem que testar também. Se tem caixa. Se tem gente na fila de espera. Nunca aconteceu nada a pessoa apertar o botão lá e não tem mais ninguém, e ela fica bi, 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 e não tem ninguém para ir. Então, tanto tem que ter gente esperando, como o caixa tem que estar vazio. Tá? A gente vai ter que fazer os 2 testes. Então, aqui, nossa bodega está prontinha. Agora a gente vai para as manipulações, começando da mais fácil, que é chegar uma pessoa. Então, para chegar uma pessoa, a gente vai só colocar a pessoa no final da fila de espera. Aqui não tem, como a fila de espera não tem limite de tamanho, chegou a pessoa, joga no final da fila de espera. Chegou a pessoa, joga no final da fila de espera. Esse void é porque... Não retorna nada. A tua função não te devolve nenhuma informação. Ela faz algo, ela não te devolve nada. Ok. Aí, tô adicionando a pessoa no vetor. No final do vetor. Certo. Bora agora para o próximo. Se por acaso chamar, você chama para algum caixa. Então você precisa de um índice que foi o número do caixa que ele chamou. Beleza? Você vai chamar a pessoa para algum lugar. O que seria o Blue Sky, né? Onde tudo funciona perfeitamente. Tudo funcionar perfeitamente é você tirar a pessoa da fila de espera e colocar a pessoa no caixa. Como é que eu faço isso? Para que lugar do caixa ele vai? Ele vai para des.caixas na posição índice. E quem ele é? Ele é des.espera na posição 0. Não é isso que ele é? Ah, sim, ele está na posição 0 da fila de espera. Ele está na posição 0 da fila de espera e eu estou colocando ele nessa posição do caixa. Só que quando eu faço isso, ele saiu da fila de espera? Não. Eu só fiz a atribuição. Eu copiei a referência de um canto para o outro. Para tirar ele da fila de espera, eu faço uma operação de shift. Lembra? Unshift insere no final e o shift remove. Então eu copiei ele para o começo e removi ele da frente. Beleza, agora a gente vai voltar um pouquinho. Antes disso daqui, antes de eu poder fazer isso, eu vou ter que ter algumas validações. Quais são as validações? Tá, a primeira coisa que você tem que testar é que se a fila está vazia. O que é a fila estar vazia? Se o vetor de espera... des.espera.length igual a 0. Não é vetor nulo, é o vetor vazio. Sim. Então, se o vetor estiver vazio, eu aviso que não tem ninguém na fila e retorno, né? Fila vazia. Depois a gente conserta as mensagens. Beleza. Supondo que tem alguém na fila, agora eu vou para a segunda validação, que é Se o caixa está em alguém. se o caixa naquela posição está vazio.
se a gente for pensar na mensagem de erro, vai dar errado se o caixa não está vazio. Então, o caixa não está vazio é o des.caixas na posição índice ser diferente de nulo. Bora lá. Aí, aqui a gente está indo para as validações. Primeiro eu imaginei que deu tudo certo. Só que antes de dar tudo certo, eu tenho que garantir que os erros não aconteceram. Quais são os 2 erros principais? Primeiro, só pode ir se tiver alguém para ir e só pode ir se o caixa estiver vazio. Então, pensando em erros, dá errado quando a fila de espera está vazia e dá errado quando o caixa está ocupado. O caixa estar ocupado significa que o caixa nessa posição é diferente de nulo. Porque se ele fosse nulo, ele estaria vazio. Então, se isso aconteceu, console.log falhou porque o caixa está ocupado. Então, se tem gente e está vazio, aí sim eu faço a movimentação. Tira a pessoa da fila de espera e coloca ela para dentro do caixa. Ok? Agora vamos para uma especificidade do TypeScript. Tá? O shift, ele já te retorna a pessoa. Tá? Tanto o shift quanto o pop, eles removem e retornam. Eles fazem essas 2 coisas. Se a gente olhar aqui o que é que o shift faz, ele vai dizer, olha, remove o primeiro elemento de um array e o retorna. And return it. E ele vai retornar undefined se o array está vazio. Tudo bem? Então eu poderia pensar, beleza, eu vou fazer o shift e já vou jogar o resultado do shift dentro do caixa, porque ele não remove e devolve. O shift não tira e devolve. Então eu tiraria, devolveria e eu jogaria para dentro dos caixas. Perfeito. Só que aí, de vez em quando no TypeScript vocês vão encontrar isso daqui. Ele está dizendo, olha, o shift ele é pessoa ou undefined. E o caixas ele é o quê? Pessoa ou nulo. Aí você diz, mas eu tenho certeza que não vai dar undefined. Porque se fosse para dar undefined, ele tinha morrido nesse if, não é verdade? Se tivesse vazio, ele tinha saído. Mas às vezes o compilador ele não consegue entender a sua lógica, porque é complexa, tem uma série de validações. Então você tem um operador para dizer, confia, eu já validei, isso daí não vai dar errado não. E o operador é a exclamação. Então a exclamação depois de uma operação está te dizendo, ei, isso daí não vai dar nulo nem undefined não. Pode confiar que eu já validei. Isso daí vai dar um valor válido. Exatamente. É como se você dissesse, não, cara, isso essa exclamação significa exclui a possibilidade de dar undefined. Eu já validei. Então, você não precisa ficar dando esse aviso. Eu já validei ele em outro local. Mas é o trabalho do compilador. Ele vai dizer, ei, isso daí pode dar errado. Ele disse, não, eu já validei, então eu tenho certeza que daqui vai sair uma pessoa, que eu já fiz o teste antes. Tudo bem? É essa exclamação. Beleza. Eu já tenho chegar, eu já tenho chamar. O que é que falta agora? Sair. Finalizar. Quando a gente finaliza o atendimento, né? E aí, para o finalizar, eu vou querer fazer igual a criança. Eu quero retornar a pessoa que foi finalizada. Eu não lembro, acho que foi um tempo que eu assisti um resumo de filme no YouTube e o cara dizia que por causa da monetização ele não podia falar aquela palavra que começava com M, matar. Aí ele dizia, fulano finalizou fulano. Porque o YouTube não é cheio dessas coisas, né? Dependendo da palavra que você usa e tal, não sei o quê. Aí o algoritmo pega e desmonetiza. Sim. Aí, tanto que quando eles vão falar qualquer coisa, eles colocam lá
os ruídos para poder não aparecer, né? Oi. Tá. Daqui a pouco eu tô batendo print e mandando pro... Vou bater uns print para vocês. Ah, professor, eu acho mais fácil os print para eu poder do que olhar o vídeo, professor. Bora lá. Aqui é a mesma coisa da motoca. Na motoca e na lapiseira a gente fez esse joguinho. A gente removia e devolvia o elemento. Então aqui é a mesma coisa, ué. Vamos primeiro fazer blue sky, né? O céu limpo, céu azul, tudo certinho, e depois a gente pensa no erro. Então o que seria remover a pessoa do caixa? Depois que ela foi chamada, ela sairia do agente caixa, porque o agente caixa receberia lucro. Como é que eu tiro? Eu só boto assim, caixas nessa posição recebe nulo. Eu tenho que fazer a mesma coisa que a gente fez lá na bodega, né? Eu salvo a pessoa, seja auxiliar, recebe caixas nessa posição, depois eu coloco nulo nos caixas e por último eu retorno o auxiliar. É assim, em duas camadas. Então eu salvo a pessoa. É assim, ó. Faz de conta que tu tem um pedaço de papel com alguma coisa escrita, ok? Aí você precisa me passar a informação que está escrita no papel, mas você não pode me dar o seu papel. O que é que você vai fazer? Se você tem que me dar a informação e apagar do seu papel. Se você apaga do seu papel primeiro, você não tem mais a informação. Então, o que é que você faz? Você olha para o papel que você tem, copia a informação no papel que você vai me dar. Depois que você copia essa informação no papel que você vai me dar, você apaga a informação do seu papel e, por último, você me dá o papel copiado. Entendeu? É a mesma coisa. Você copiou a informação no outro papel, você apagou o papel que você tinha e você me deu a informação copiada. Porque se você de cara apagar o seu papel, aí você não tem mais informação para poder me dar. Ok? Beleza. Isso daqui é quando dá tudo certo, né? O que é que pode ter de errado na hora de finalizar o atendimento? Pode não ter ninguém no caixa. Eu posso tentar finalizar um atendimento, mas não tem ninguém no caixa. Se não tem ninguém no caixa, eu não consigo finalizar o atendimento. Então, bora testar. Como é que eu sei que eu posso finalizar? Vamos pensar no erro. Se o caixa nessa posição for nulo, é porque não tem ninguém. Se não tem ninguém, eu não posso finalizar o atendimento porque o caixa está vazio. Se eu não me engano, no teste ainda tem uma outra validação, que é quando eu tento finalizar um caixa que não existe. Como é que eu sei que o caixa não existe? Exato. Ele não existe se ele for maior do que o tamanho, né? Maior ou igual ao tamanho, ele está fora do vetor. Se eu tentar acessar, se ele só tem 4 elementos, se eu tento acessar a posição 5, ele não existe, está fora do vetor. Só existe de 0 a 3. Se são 4 elementos, só existe de 0 a 3. Então, se por acaso ele está me pedindo uma posição que é menor do que 0 ou maior ou igual ao máximo, eu também não posso retornar nada porque o índice não existe, né? O índice é inválido. Se eu só tenho 4 caixas, eu só posso acessar de 0 a 3. Eu não posso atender ninguém no índice 4, porque o índice 4 não existe, nem no índice 5, porque o índice 5 não existe. Então, se ele me pede uma posição negativa, ou se ele me pede uma posição maior do que a quantidade de caixas, foi bug do sistema. Aparece lá no sistema da Vicena, atendimento no caixa 10. Aí você vai, e os caixas só vão até o 9. Você, tem alguma coisa errada. Ei, cadê o caixa 10? Ah, perdão, é porque levaram para lavar.
arrancaram a baia e levaram para lavar. Beleza. Vamos agora para a parte mais difícil da aula. Sai não, fica aí. Bora lá. Segura aí. Agora a gente precisa mostrar os caixas, tá certo? E aí, para mostrar os caixas, eu vou utilizar aqueles recursos que a gente aprendeu lá na aula aquela parte lá de vetores avançados. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que transformar tanto os caixas quanto a fila de espera em texto, sim ou não? Meu caixas é um vetor de pessoas. E a minha fila de espera também é um vetor de pessoas. Eu preciso transformar essas duas coisas em texto. Então, a gente vai fazer o seguinte macete. Ó. A lista de espera é des.espera. Confere? Confere. Como é que eu faço para transformar um vetor de um tipo num vetor de outro tipo? Qual é a operação que faz isso? Não. Eu passo de um vetor de uma coisa para um vetor de outra coisa. Transformo bananas em bananadas. É a operação de map. Map transforma uma coisa de um tipo em uma coisa de outro tipo. O vetor de espera é um vetor de pessoas, não é verdade? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero transformar cada pessoa no toString dela, ou então no getName dela. GetNome, né? Olha o que é que eu estou fazendo aqui. Ó. Espera é um vetor de pessoas, e agora eu estou transformando de pessoa para o nome da pessoa. Esse igual, maior... É aquela função lambda. Aqui é uma função que recebe a pessoa e devolve o nome da pessoa. Exatamente. Mesma coisa, ó. Então, no fundo, isso daqui tá me saindo de um vetor de pessoas para um vetor de textos. Onde, para cada posição, se tinha a Alice, a pessoa Alice, agora vai ter o nome Alice. Estou saindo de um vetor de pessoas para um vetor de nomes. Esse é o passo 1. Só que agora eu quero juntar esse vetor de nomes. Ponto join. O join não junta as coisas? Agora eu quero juntar colocando vírgula e espaço. Então agora eu tinha um vetor de pessoas, transformei em um vetor de nomes, agora eu vou ter um só texto, onde eu tenho todos os nomes separados por vírgula, espaço, vírgula, espaço, vírgula, espaço, vírgula, espaço. E aí, como eu quero encaixotar isso, eu vou colocar as minhas caixinhas. Caixinha mais... Estou colocando as caixinhas para aparecer um vetor. O vetor ele não empacota as caixinhas, assim, os colchetes no começo e o colchete no fim. Então, vamos lá. Isso daqui é o vetor de pessoas. Isso daqui é um vetor de nomes. E isso daqui é porque está cortando para vocês, né? E isso daqui é uma string só, com todos os nomes separados por ponto e vírgula. Tudo bem? Vou fazer isso no outro ponto, tá certo? Deixa a caixinha para depois, tá? Então, isso daqui é a espera. Esse é o texto da espera. Quando eu vou fazer o caixa é um pouquinho diferente. Porque no caixa não tem só pessoas. O que é que tem no caixa? Tem pessoas e... Todas as pessoas do caixa têm pessoas? Todas as posições? Não. Então eu não posso simplesmente dizer para cada uma das posições do caixa, pegue o nome da pessoa que está lá. Por quê? Porque às vezes pode não ter pessoa. Porque não tem ninguém. Às vezes o caixa pode estar vazio. E se ele tentar tirar um nome de nulo, aí vai dar um erro no código. Então, agora eu vou ter que fazer da seguinte forma. Para cada um dos caixas, tá vendo a mesma coisa? Faça a seguinte coisa. Se esse caixa for nulo, eu vou colocar
5 tracinhos. E se não, se ele não for nulo, eu vou colocar o nome dele. Vê como a função aqui ela é diferente? A função de baixo fazia para cada pessoa do vetor, pega o nome dela. A função aqui para os caixas é, para cada pessoa do vetor, se ela for nulo, bote 5 tracinhos. E se ela não for nulo, for uma pessoa, aí sim você pega o nome dela. Então, essa interrogação e esses 2 pontos é uma forma de compactar um if. É um ternário. Esse é um ternário, é um if compactado. É um operador de substituição. Se ele for nulo, 5 tracinhos, se não, o nome. E aí, depois disso, eu vou juntar todo mundo, né? Ponto join com ponto e vírgula. Agora eu já tenho o texto que representa os caixas e eu tenho também o texto que representa a espera. Eu vou mandar esse código para vocês testarem, tá? Agora eu preciso só juntar tudo do jeito que ele quer. Eu já gerei essa informação aqui de cima, que seria o texto que representa os caixas, tá vendo? Ó? Ou o nome da pessoa, ou 5 tracinhos, separado por vírgula, e também o texto que representa a espera. E agora a gente tem que juntar tudo isso. Ó. O que eu quero é... Eu vou fazer assim, ó. Caixas, 2 pontos, espaço, abre o colchete, mais caixas, mais barra N, mais espera, né assim? 2 pontos, colchete, espera. O que a gente está fazendo agora é montando o nosso texto de saída. A gente utilizou o map para fazer isso e agora a gente está compactando o texto de saída. E aquele colchete que ia colocar antes? Aí eu coloquei aqui no final, ó, colchete, texto, colchete. Aí se eu tivesse colocado antes, eu não usaria em cima. Se eu tivesse já colocado aqui em cima, né? Que é essa barra ao contrário, Marinho? É a quebra de linha. Quando a gente quer forçar a quebra de linha no texto, a gente bota barra N. Porque senão vai ficar tudo junto. Caixas e espera, tudo como parte da mesma linha. Eu estou montando a string, então eu vou colocar o barra N toda vez que eu quero quebrar a linha. Por quê? Porque é assim que ele está formatado lá no teste. Ó. Colchete, tá vendo? Colchete, 5 tracinhos para quando tiver vazio e o nome da pessoa para quando tiver alguém. Caixas, 2 pontos e o vetor, espera, 2 pontos e o vetor. Esse... Oi. Você compara? Entendi. Entendi o suficiente para fazer uma pergunta. Qual linha? Essas linhas aqui. Isso aí tudo. Tá. Então vamos lá. Por que a gente está usando isso daqui? Para não precisar usar o for. Porque senão eu teria que criar uma string e fazer o for, passar por pessoa a pessoa, porque o meu objetivo é montar esse texto. O que eu quero é montar esse texto aqui. Então, para montar esse texto, eu vou ter que passar por todas as pessoas, tanto pelo vetor de espera quanto o vetor de caixas. Aí eu tenho que saber se essa posição existe ou não existe. Se essa posição existir, eu tenho que pegar o nome do que está lá, entendeu? Então, para isso, a gente está usando uma função dos vetores que é o map e o join. Então, como é que funciona? Se você tem um vetor, tá aqui teu vetor? Tá vendo aqui o teu vetor? Eu quero dobrar, multiplicar todo mundo por 2. Aí eu posso fazer o quê? Faço um map e eu digo, olha, para cada elemento do vetor, passa 2 vezes ele. Então, o que é que ele me devolveu? Esse x igual maior... Isso daqui é o nome da variável que eu estou criando. X é o elemento do vetor. Poderia ser x, c, pessoa, número, qualquer coisa. Para cada elemento, me retorne 2 vezes esse valor.
Entendeu? Se ao invés de querer fazer 2 vezes, eu quisesse ele ao quadrado, pega o elemento e retorna ele vezes ele. Aí eu vou ter 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, entendeu? Então, onde foi que entrou o ternário? Lembra que às vezes eu tive que decidir se eu ia pegar o nome ou ia colocar nulo? Então, eu poderia ter feito assim, ó. Aqui eu tenho números positivos e negativos, tá certo? Então, eu poderia ter feito assim, ó. Para cada elemento, se ele for positivo, ó, pega esse elemento. Se ele for positivo, faz ele vezes ele. Se não, faz 0. Os elementos positivos, eu multipliquei ele vezes ele. 1 vezes 1, 1. Menos 2 virou 0. Menos 3, 0. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. Isso aqui é o que a gente chama de operador ternário. Eu tenho um teste antes da interrogação. Se isso daqui for verdade, eu faço essa conta. Se isso daqui for falso, eu faço essa conta. Então, eu leria assim. Para cada elemento, se o elemento for maior do que 0, retorne ele vezes ele. Se não, retorne 0. Então, como foi que a gente fez aqui? Ó? A gente fez o seguinte. Para cada um dos caixas. Tá vendo? Ó? Aqui eu não tenho os caixas. Então, é para cada um dos caixas. É isso que o mapa faz. Se ele for nulo, retorna 5 tracinhos. Porque é isso que a gente espera na saída. Se ele não tem nada, 5 tracinhos. Se não fosse 5 tracinhos, se fosse vazio, eu teria escrito o quê aqui? Vazio. Se ele for nulo, retorna 5 tracinhos. Se ele não for nulo, tem uma pessoa ali. Então, eu vou pegar o nome dessa pessoa. Eu vou fazer x.getNome. Então, daqui eu entro com um vetor de pessoas ou nulo e saio com um vetor de string. Porque o tipo, ele pode mudar. Por exemplo, aqui eu estou saindo de um vetor, por exemplo, vou sair de um vetor de números aqui, tá certo? Para um vetor de texto. Ponto map, faz o seguinte, para cada elemento, faça valor igual a x. Valor igual a 1, valor igual a menos 2, valor igual a menos 3, valor igual a menos 4. Eu posso fazer qualquer transformação que eu queira. Eu só preciso dar a função que recebe o tipo do vetor de origem e devolve o tipo do vetor de destino. Então, aqui eu estou saindo de um vetor de pessoas ou nulo para um vetor de texto. E aí, tendo um vetor de texto, eu posso juntar os elementos do meu vetor de texto com o join. Então, eu poderia fazer assim, ó. Ponto join separa por 2 pontos. Valor 1, 2 pontos, valor 2, 2 pontos, valor 3. Só que no caso eu queria separar por vírgula espaço. Valor 1, vírgula. Estou separando tudo por vírgula espaço. Ou seja, eu estou formatando a saída do jeito que ele quer que eu gere a saída. Se ele quisesse que fosse com tracinho, então ao invés de fazer com vírgula, eu faria com tracinho. Se ele quisesse que fosse as barrinhas, separando os caixas, eu usaria barrinhas. Tá? Então aqui foi tudo para formatar a saída. Esse espera ficou apagado. Tá? Ok. É porque tu tá com return antes, ou tá com return, ou tá fechando as chaves na hora errada. Porque quando você bota o return, ele apaga tudo para dizer que ele é código inalcançável. Código inalcançável. Beleza? Então, eu vou mandar esse código aqui para vocês. Lá no abelha. Abelha. Bi. Ok, agora a gente vai tentar testar, né? Agora a gente vai descomentar a main que veio por padrão. E a gente vai ver se os nomes de método que a gente usou, elas batem com os nomes que tem lá. Primeira coisa que está dando diferença, ó, é que a main ele usa o termo mercantil. E a gente usou bodega. Então a gente pode chegar lá e trocar de bodega para mercantil. Tá? A gente vai fazer o match agora.
tocando aonde? Tu tá tocando na... Eu descomentei aquela main que veio no rascunho. Mas tu tá editando a main ou tá editando o código? Não, eu estou editando o código. Porque a main chamava de mercantil e a gente chamou de bodega. Então é mais fácil só trocar aqui de bodega para mercantil. Acho que agora foi, né? Ele não reclamou de nenhum outro nome. Chamar, a gente chamou de chamar. Finalizar é finalizar. Pronto, agora a gente vai rodar os códigos e provavelmente o que vai dar de errado são as mensagens de erro, né? Draft e cases. Era para aparecer 100 clientes e o nosso código está gerando fila vazia. Então a gente vai lá, fila vazia e a gente escreve 100 clientes. Ó. O primeiro erro, né? Já passou em quase todos. Bora para a segunda rodada. Era para ser caixa inexistente, a gente escreveu índice inválido, quando ele não acha o índice. Então é para ser caixa inexistente. Ah, o meu não passou em nada. Passou em todo. Deve ter escrito alguma coisinha errada em algum lugar. Ele não tá puxando contigo. Algum cochete que não passou. Aí, ó. Pronto, passamos em todos os testes. Então, agora a gente vai fazer as funções da marmotagem, tá? Vamos fazer as funções da marmotagem agora. Oi. Tu quer qual função? Nem cal. Oi. No VS Code, no Replit, onde? Ctrl, ponto e vírgula. Aqui não. Run. O Betnome não tá. Run. Não. Tu dá um run e aí tu passa os arquivos, o de teste e o código, né? Agora vamos fazer a do furão. Bora lá. O que é o jogo aqui? É só saber procurar dentro das listas. Por exemplo, se eu quero remover ou inserir ou procurar, que é o que a gente vai normalmente ter que fazer em todas as atividades. Você vai ter que percorrer as listas e achar o elemento ali dentro. Por exemplo, no caso desse daqui, você vai ter que percorrer a lista e procurar o nome do elemento. Então, vamos fazer assim, ó. Eu quero procurar. Tá, tu tá na classe... Na classe mercantil, tá? Eu quero procurar. Então faz de conta que eu quero procurar no mercantil inteiro. A pessoa chega lá no mercantil e grita: Valquíria! Aí a Valquíria pode estar tanto nos caixas como na fila de espera. E a gente vai ter que caçar cadê a Valquíria. Beleza? A gente vai ter que caçar a Valquíria e devolver a Valquíria. A Valquíria tem que ir embora. Então, se ela estiver na fila de espera, a gente vai ter que tirar a Valquíria da fila de espera. E se ela estiver nos caixas, a gente vai ter que tirar a Valquíria dos caixas. Vai sair correndo lá. Certo? Então, remover. A forma de remover, vocês já entenderam que é diferente, né?
para os caixas é uma e para a fila de espera é outra. Então vamos começar o mais fácil. Vamos pensar na fila de espera. Porque a fila de espera, ela é toda de pessoas, ela não tem buracos, ela não tem vazios, então ela é mais fácil de pensar. Para remover, eu vou literalmente arrancar a pessoa de lá. Qual é o comando lá de vetor que remove um elemento da lista? Vocês lembram? Não. Pop só funciona no final. E o shift só funciona no começo. Como é que eu tiro do meio? Ah, o splice, o splice. Splice. Splice, você diz o ponto que você quer pegar, quantos elementos você quer remover e se você quer adicionar alguém, né? Assim? Então, se for só para remover, a gente vai usar o splice para remover uma pessoa, tá? Então, agora a gente quer saber em qual posição ela tá, porque eu preciso dessa posição para rodar o splice. Confere? Então, eu vou precisar percorrer por posição. Então, começando do 0 e menor do que espera.length e mais. Vou percorrer por posição. Certo? Então, ó, percorri a fila toda. Se por acaso, agora é o meu teste, ó. Se por acaso a pessoa que está nessa posição tem um nome igual ao nome que eu estou procurando, aí eu rodo o meu splice, que vai tirar a pessoa da fila. E aí eu faço o quê? Eu retorno essa pessoa que eu removi. Só que aqui ele vai dar aquele mesmo erro. Quero remover uma pessoa. O parâmetro do splice é onde você vai fazer a alteração, quantos você vai remover e se você quer adicionar, você colocaria em sequência. Entendeu? Aí aqui ele vai dizer o seguinte: ei, você tá aqui ele tá dizendo, o splice pode retornar undefined. E ele tá reclamando: ei, você pode estar retornando uma coisa que não existe. Ai, não, tá certo, foi mal. O splice, ele retira. Aqui é a mesma coisinha de antes, tá? Vou fazer em 2 camadas que é mais fácil de explicar. Eu não achei a pessoa, não foi? Ela não está na posição I? Então, auxiliar, recebe, espera na posição I, e aí eu faço o splice. E aí eu retorno o auxiliar. Achei a pessoa que eu queria remover, salvo ela no auxiliar, tiro ela da fila e retorno ao auxiliar. Isso daqui funciona porque a fila de espera não tem buracos. Então eu posso só passar por todas as pessoas perguntando: qual é teu nome, 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 qual é teu nome. E se eu achar alguém, eu digo: ei, número 70, qual é teu nome? Eu sou a Valquíria. Pois número 70, você vai ter que sair agora que seu pai está lhe chamando lá fora da bodega. Beleza? Para a fila de caixas é diferente. Porque para remover da fila de caixas não é splice, é a primeira coisa que muda. E a segunda é que eu não posso passar em todas as posições da fila de caixa perguntando qual o nome. O que é que eu tenho que verificar primeiro? Se tem alguém lá. Eu só posso extrair o nome de uma posição que tem uma pessoa, tá? Então, o que é que muda aqui para a fila de caixas? Primeiro tem que checar se é duplo. Para todas as posições, começando de 0 até caixas.length e mais, aí eu vou fazer o teste. Ó, se ele não for nulo, e o nome dele for igual ao nome que eu quero, então aí eu removo. Como é que eu removo? Salvo o cara, boto nulo e tiro o cara. Tá vendo aqui? Ela não é splice aqui. Se ele não é nulo, ou seja, se o cara existe, aí eu verifico se o nome dele é o nome que eu estou procurando. Se ficar muito feinho assim, você pode fazer com 2 ifs, tá?
Se ele não é nulo, aí você vai testar se ele é a pessoa que você está procurando. Ó, aqui aquele probleminha que ele está dando, ele está dizendo, ei, você não pode dar o get nome, porque o caixas e ele pode ser nulo. Lembra disso? Aí como é que você faz para avisar que ele não é nulo? Exclamação. Só que a exclamação é depois do tipo. Não é o caixas e que pode retornar nulo. Aí é bem aqui que você coloca a exclamação. Não é depois do get nome. Vai, confia, tio. Confia aqui. Ó. Então aqui a gente tem um passo a mais. Aqui a gente tem esse if, tá vendo? Que é o mesmo if daqui de dentro. Só que antes disso eu tive que testar se o cara existia. Se ele existe, aí eu pergunto o nome. Se o nome dele é quem eu estou procurando, aí eu faço a manipulação que eu quiser. Alterar, remover e o escambau que for, tá? Essa última parte pode ser. Tá, deixa eu só terminar a função. Quando é que eu sei que a pessoa não está dentro da bodega? Quando ele nem morreu nesse for e nem caiu nesse for. Se eu sair, se eu sobreviver aos dois laços, aí sim eu posso dizer que ele não está na bodega. Ele não está na bodega porque ele nem está aqui e nem está aqui. Então ele não está na bodega. Tá? As outras alterações, elas são só adaptações dessa daqui. Por exemplo, se eu quisesse tirar fulano, esse daqui era o besta. O besta vai sair e o furão vai entrar. O código não muda nada. A diferença é que eu retiraria uma pessoa e colocaria aqui uma nova pessoa. Não é assim que o splice funciona? Retiro alguém e posso inserir alguém no final. Então, se eu quiser só substituir, eu chegaria no canto daquela pessoa, tiro ela e boto outra. Aqui seria a mesma coisa. Se fosse para substituir, ao invés de colocar nu, eu colocaria a nova pessoa. Eu tiro alguém e coloco a nova pessoa. Só que o código em si ele é todo igual, porque o que está fazendo aqui é a forma de percorrer. Estou andando por todos os elementos para verificar se ele está ali ou não está ali. Então, no fundo, isso daqui, ele já faz todas as manipulações, né? Tudo bem, meu povo? Então-se, depois dessa atividade, vocês já estão habilitados a fazer o pula-pula, a lapiseira, o tabuleiro, a cinema e o junk food. Peraí. Não estou dizendo que vocês vão ter que fazer. Eu estou dizendo que vocês estão habilitados a fazer. Ou seja, se você quiser... Se você quisesse, você poderia fazer qualquer uma dessas atividades. O conhecimento... O quê? Não, eu não vou mandar vocês fazerem todas elas. Ah, tudo bem. São todas aqui de lista e nulo. São todas aqui, ó. São esses dois blocos. É porque lá onde eu pesquiso não está organizada essa solução. Então, acessa aqui, ué. Qual é esse... É o QX Code PO Arcade. Esse repositório que a gente sabe qual é o repositório que dá. Quando tu abre a atividade no Moodle, ou então no Replit, aparece uma opçãozinha, clicar aqui para ver online. Ó, tu abre no Moodle ou é no Replit? Tá, então quando você acessa o Moodle, presta atenção. Quando você acessar qualquer dessas atividades no Moodle, vai aparecer aqui, ó. Veja a versão online aqui. Sempre aparece. Aí na hora que você clicar, ele vai abrir o repositório remoto. Entendeu? Aí é só voltar para a raiz do repositório, que você vai ter todas as atividades. A gente pode fazer as de array, de lista e... Exatamente. Não sei como é que eu vou fazer, o que é que eu vou passar, mas vou só explicar aqui como elas são simples comparadas com o que a gente começou a fazer. Vocês lembram do... Pronto. O pula-pula é a mesma coisa que a bodega.
Só que a bodega a gente tinha um vetor sanfona, que era a espera, e um vetor de nulos. O pula-pula, a gente tem duas sanfonas. As crianças chegam e se enfileiram para entrar no pula-pula. Aí a pessoa vai tirando da fila de espera e jogando para dentro do pula-pula. Só que o pula-pula não tem lugar marcado, entendeu? E aí depois, quando vai acabando o tempo, na ordem que eles entraram no pula-pula, eles vão saindo. E o que acontece quando a criança sai do pula-pula? Não. Tudo bem, entra outra, mas quando ela sai do pula-pula, ela vai para onde? Para casa não. Você nunca foi não naqueles parquinhos? Ele volta pro final da fila de espera. Aí eles ficam no loop infinito, né? Ela, bora, entra mais 3. Aí, espero que você é grande, aqueles são pequenos. Aí eles ficam lá no pula-pula, bora, sai vocês 3. Então é só esse jogo de... Só tem 2 operações. Não, 3 na verdade. Que é chegar a criança, onde ela chega no final da fila de espera. Mandar brincar, que quem está na frente da fila de espera vai para o pula-pula. Mandar sair, que quem entrou primeiro no pula-pula vai para o final da fila de espera. E é quando o pai dá um grito. Fulano! E aí onde a criança estiver, você vai ter que achar ela e mandar ela para casa. Que é exatamente o que a gente acabou de fazer na bodega. Só que sem a lista de nulos. Só com as listas de sanfona. A lapiseira é a mesma coisa que vocês fizeram no grafite. Então, se vocês fizeram o grafite, aqui só vai precisar mais de uns 10 minutos de código. Porque no grafite, você colocava no bico e tirava do bico. Agora, quando você for colocar, você vai colocar no tambor da lapiseira, no barrilzinho dela. Então, você vai só dando push para o final do barril. Aí elas ficam lá todas enfileiradas, os grafitezinhos no final da lapiseira. E aí, quando você tirar o grafite, você tira da ponta, mas quando você quiser adicionar um novo, você tira onde? Da frente do barril, né? O primeiro grafite que entrou do barril é a primeira que vai para a ponta. Então, isso, você insere os grafites no final do barril e bota na ponta o que está no topo do barril. Então, é só essa manipulação. Todos os outros métodos são iguais. Escrever não muda, puxar a lapiseira não muda. Então, em termos de código, a única coisa que vai mudar seria o inserir, porque eu inseri agora, ao invés de inserir na ponta, vai para o final, então é mais simples ainda. E o puxar, né? O puxar, que você aperta assim para ir do barril para a ponta. A única que eu não recomendo que vocês façam... Ah, tá errado aqui a referência. Deixa para lá. Essa aqui do tabuleiro é só para quem quiser se divertir, tá? É só para quem quiser se divertir. A brincadeira aqui, mas assim, é divertido, ó. São os jogadores, eles ficam jogando, entendeu? Eles ficam jogando, tem o dadozinho, você tem o caminho e tem, não, mas assim, eu digo porque enquanto, sei lá, 80% não vai fazer, tem uns 20% que adoram, que acham a mais divertida de todas. Entendeu, ó? Você tem aqui o caminho, tá certo? Sexta-feira à noite. Aí você tem 2 players e são 10 passos para poder chegar no final. Aqui o player 1 e o player 2. Você adiciona armadilhas que ficam nas casinhas do jogo. E aí os jogadores se alternam jogando dado. E aí quando rola o dado, o jogador anda um certo número de casinhas. Então, por exemplo, esse daqui andou uma casinha. E aí esse daqui andou 2 casinhas. E ele, se por acaso ele cair numa casinha, ele precisa, deixa eu ver qual é a lógica aqui. Se ele cair numa casinha, ele tem que tirar um número ímpar ou alguma coisa assim, senão ele fica preso lá na casinha até conseguir sair. Então esse daqui é só para quem quiser se divertir, tá? O cinema é trivial, porque o cinema é como se você só tivesse os caixas. O cinema é uma grande fila de cadeiras em que você bota a pessoa na cadeira pela reserva e tira a pessoa da cadeira. Só isso. Então, assim, é bem mais simples que o caixa, né? Porque você só bota e tira a pessoa. E o junk food, eu também acho que vocês não deviam fazer não, porque vocês nem sabem o que é isso. Alguém já viu o que é isso? E ao final, vocês já viram, então vocês sabem o que é, né? Esse daqui é super divertido. Então, em termos de diversão, eu acho esse daqui um dos mais legais.
Não, mas porque assim, é porque é divertido a interação, porque aqui você primeiro coloca os produtos nas espirais, aí depois você, pronto, essa aqui é a função administrativa, é colocar os produtos nas espirais. Aí depois você coloca as moedinhas, coloca o dinheiro e escolhe o produto. Aí você ganha o produto e o seu dinheiro diminui, depois você saca o troco, é muito legal. Então assim, em termos de interação, esse é o mais divertido que você consegue comprar todinho. Né, ó? Você consegue comprar uns todinhos. Eu comprar um tampico. Você compra o tampico, chá verde. Então, eu estou pensando em deixar aberto para a pessoa escolher. Aqui tem 1, 2, 3, 4. São 4 atividades. Eu vou pedir para vocês escolherem duas das 4. Para ficar como atividade da próxima semana. Então, são 15 dias, ou 2 ou 3. Que assim, aí você escolhe. Se não for fazer atividade de desenho, como eu vejo que o pessoal tá sem vibe, eu vou deixar como opcional. Se não quiser fazer atividade de desenho, faz uma atividade dessas. Se quiser tudo, eu tô passado na disciplina? Quase, porque a gente já chegou aqui na metade do conteúdo, entendeu? Daqui a 15 dias a gente já vai ter visto, já vão estar com 2 meses de aula, não? 2 meses de aula. Mas assim, aí ó, assim, vamos ser bem realistas, tá certo? A disciplina ela não é uma disciplina fácil, tá certo? Não é uma disciplina fácil. Eu me tinha pensado, a gente vai falar. Mas, assim, vamos ser honestos, assim, de forma muito honesta. Se eu for comparar com as outras disciplinas de PO que os outros professores dão, a disciplina não é uma disciplina fácil, entendeu? Tem muito professor que cobra PO teórico, ou então que dessas 20 atividades que vocês fazem no semestre, a pessoa faz 3 ou 4, entendeu? Então, assim, vocês podem ficar na segurança de que, pô, legal, eu tô saindo com um nível bom. E isso é meio que uma quebra de paradigma para o pessoal que fica dizendo que o pessoal de design não sabe programar. Entendeu? Então, assim... Talvez nós tivemos que fazer diagrama. Tu fizeste em qual? Foi quanto, professor? Vocês fizeram só os diagramas? Ah, tá. De qual? Não, a gente fez primeiro diagramas para depois fazer na prática. Na prática é muito melhor que fazer diagramação. É porque, assim, a parte teórica de OO é difícil demais, entendeu? Eu tô falando, fazer modelagem é difícil pra caramba, por isso que é uma coisa que eu nem cobro. Eu não domino nem de longe, entendeu? É uma coisa que você pega com muita prática e muito projeto grande. Aí eu vou ficar pedindo para vocês fazerem coisa... Então, assim, eu acho mais fácil a gente trabalhar só prática de código, que é algo que gera uma certa segurança emocional. Pô, se eu conseguir fazer disciplina, o que vier na frente, se eu tiver tempo, né? Se eu conseguir me dedicar, eu consigo desenrolar. Então é isso. Vocês veem que não é por falta, não é por dificuldade técnica. Tem muita gente que já apartou mesmo por emocional.